Olá, colegas, professores, professoras presentes, nossos parceiros, alguns já estou vendo aqui no chat, reconhecendo alguns colegas aqui que estão sempre nos nossos encontros. A gente está dando início a mais um bate-papo de ensino de história, hoje com o nosso convidado, o professor Renilson Rosa, que vai trabalhar com a gente aqui sobre esse momento, né, que a gente vem já ao longo dos outros encontros, citando a questão das perdas, a questão das mortes e qual é o reflexo disso no ensino de história. Então, agradeço aqui pelo professor Renilson poder estar com a gente nesse momento e passo a palavra, então, para a professora Vitória. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Renilson. Esse é um projeto que a gente está fazendo pelo Laboratório de Prática de Ensino em História da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o LAPEIS, que é do curso de licenciatura em História, né? E é um projeto que a gente está fazendo em parceria com a professora Marcela Albani, né, a quem eu agradeço muito, está sendo uma parceria de muito aprendizado, né, Marcela? Estamos aprendendo bastante. Com certeza. Eu queria só ressaltar, né, agradecer a todas as pessoas que têm participado, isso é muito importante, é o que nos faz, né, é o que justifica, inclusive, esse trabalho, né, agradecer aos nossos alunos que estão acompanhando, né, aos nossos professores que estão acompanhando, e eu gostaria de ressaltar que é um projeto, a gente já tem, né, várias pessoas já marcadas para os próximos bate-papos, né? A ideia do projeto é fazer um bate-papo para manter mesmo um diálogo. A gente sabe que a área de ensino de história é uma área com diversas abordagens, né? E metodologias de pesquisa, e temáticas, e etc., mas tem uma coisa que nos une, né? Que é o professor na sala de aula, que dá aula de história, né, a formação, os cursos de licenciatura que tem espalhados pelo Brasil inteiro, e esses pesquisadores todos estão preocupados em pensar na melhor forma, né, de fazer com que o ensino de história tenha sentido, né, principalmente no momento que a gente está vivendo, de uma falta muito grande de um melhor ensino de história, né? Que a gente sabe o que está sendo feito com o passado em muitos meios, né? Então, eu gostaria de agradecer novamente a presença do professor Renilson. O professor Renilson fez a graduação dele na Unicamp, né, o mestrado e o doutorado em História Cultural na Unicamp, é professor da Universidade Federal do Mato Grosso, e faz parte do grupo de pesquisa Etrúria, né, Renilson? Você organiza esse grupo, e eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o professor Renilson. Hoje em dia está muito, permeia, né, muitos meios de comunicação da grande mídia, a palavra que sempre aparece, né, frequentemente aparece, que é a questão da narrativa e o conceito de guerra de narrativas. Eu gostaria de pedir para o professor falar um pouco sobre isso, sobre essa ideia, né, e o que significa isso. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão presentes nessa nossa conversa hoje. É um prazer imenso poder, a partir das redes sociais, das tecnologias digitais, estabelecer essa relação de proximidade nesse contexto de distanciamento que nós nos encontramos, né? Eu acho que um ponto hoje central do debate, não somente na área de história, mas na área de comunicação, na área das ciências humanas, é a ideia da guerra de narrativas, principalmente a potencializada com a questão do pós-verdade, né? Da ideia de uma pós-verdade ou de jogos de interpretações. Nós sabemos que a questão da guerra das narrativas ela é trabalhada pelo Christian Laville num artigo dele, publicado em 1999 aqui no Brasil,
em que ele analisa como que se construiu os currículos de história no contexto pós-Guerra Fria, né, principalmente analisando os debates curriculares na Inglaterra, nos Estados Unidos e no leste europeu, e pegando alguns exemplos da América Latina. E ele vai falar que existe toda uma discussão que se constitui da ideia que migra de uma percepção de uma pedagogia do cidadão, ou do súdito cidadão, para a ideia do cidadão participativo, da ideia do cidadão, do sujeito social com uma atuação em diferentes escopos da sociedade, né? Mas também tem a discussão sobre que projeto de Estado, que projeto de sociedade se está discutindo, né? Então, é o contexto que ele mapeia, pega o debate sobre a questão do liberalismo, neoliberalismo, as reminiscências do debate dessa bipolaridade que tinha entre socialismo e capitalismo, né? Então, é nesse sentido, então, que é um jogo de interpretações, né? Uma batalha de interpretações em que busca-se a construção de uma ideia de convencimento a partir de uma persuasão, né? E isso é cada vez mais evidente a partir das mídias, né? Eu acho que a partir da consolidação da indústria cultural, principalmente com a mídia de massa, fica cada vez mais evidente essa discussão, né? E agora com as redes sociais, né? Então a gente tem que verificar a fonte, né? Checar, né? As notícias para ter validade ou não, e aí há um processo de deslegitimação, né? Eu acho que vem uma deslegitimação da própria ideia de ciência e do conhecimento. A partir do momento que se deslegitima a valorização do conhecimento produzido socialmente, né, no contexto das instituições, da universidade, da escola, né, e começa a falar que qualquer abordagem vale, ou qualquer outra referência vale, nós perdemos muito as balizas, as referências aonde nós podemos discutir sobre a própria narrativa e para qualquer temática do campo. Eu acho que isso está muito evidente agora na crise da pandemia, o quanto que os pressupostos científicos, né, e até pressupostos econômicos, né, porque a economia também é um ramo de pesquisa da ciência, tem sua lógica, quanto que o debate da saúde coletiva e da questão econômica, ela tem sido jogada para um campo de achismos e deslegitimação de fala daqueles que se debruçam, do que estudam a temática da saúde e da questão econômica. Bom, eu acho que esse é um debate extremamente importante, né, até para a gente pensar essa construção da legitimidade do próprio conhecimento histórico, né, e aí, pensando nessa questão, eu queria pedir se você pudesse falar um pouco sobre o seu livro, em que você analisa a questão da sala de aula, né, e a importância, e é uma coisa muito interessante, porque apesar do texto ser algo importante na produção do conhecimento histórico, ele é pouco trabalhado pelos pesquisadores, né? E aí, no seu livro, que é o Fazer História, né? A importância de ler, interpretar e escrever em sala de aula, eu acho que esses elementos eles são trazidos até nesse processo de construção de uma legitimidade do conhecimento histórico, né? Aí eu gostaria de pedir para você falar um pouco sobre isso, de como se dá essa prática em sala de aula e as sugestões de como trabalhar esse processo em sala de aula. Nós temos que... Primeiro, que esse livro é um resultado de um trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2012, né? Nas atividades de ensino, de estágio. Eu sou professor da prática de ensino de história, atuei na Universidade do Estado de Mato Grosso, depois eu migrei para a Universidade Federal de aqui, e tenho atuado, orientado nesse campo de trabalho. E sempre tive esse desafio de escrever um livro de metodologia que refletisse sobre questões do campo do ensino da história. E esse livro, eu comecei a gestar ele em 2011, e aquele processo, a gente tem a burocracia, a dinâmica do dia a dia, as demandas de trabalho, mas em 2018
2017 eu consegui finalizar, né? Ele traz uma discussão sobre qual que é o lugar da história no contexto da educação básica, principalmente nos anos finais do ensino fundamental. Traz também uma preocupação de entender o que é o conceito de aula, e a aula como texto, que é a referência construída pelo Wilmar Matos, num artigo publicado na revista Tempo, né? Mas também é um diálogo do que é o mundo dos textos, né? Do que é o processo da apropriação da leitura, né? Da ideia da própria aula como uma construção de texto, e um texto que tem várias coautorias, né? Que eu parto do Roger Chartier e do Michel de Certeau, né? Então, quer dizer, a leitura não é passiva, ela é criativa, embora ela esteja num território de imposições. E a partir disso, eu construí também um debate a partir do currículo, né? A partir do que aponta a perspectiva da historiografia no campo do ensino de história nos últimos 40 anos, e toda a ideia do que envolve o planejamento, construção de aula, quais são as referências do professor, o que é o repertório de trabalho do professor ou da professora da educação básica, e faço um conjunto de propostas de como trabalhar um conjunto de documentos, seja letra de música, cartaz, trecho de documento, manuscrito, iconografia, né, literatura, para trabalhar pensando os anos finais, né? Então, para cada período para cada ano foi pensado um projeto. No primeiro ano, trabalhando com a temática da água, né? Numa interface com a educação ambiental, e foi inspirado num vestibular da Unicamp, né? Que teve nos anos 90, que teve como ponto de temática a questão da água, acho que foi em 2004 ou 2005, nem foi nos anos 90. E a segunda atividade, nós trabalhamos com a ideia do quilombo como patrimônio cultural, como um espaço de resistência. Então, nós trabalhamos com o Quilombo de Palmares como referência para essa atividade. E o terceiro projeto, nós lidamos com a literatura, pensando na temática do imperialismo, do expansionismo neocolonial, né, a partir do que de toda uma cultura, toda uma narrativa que é construída, trabalhando com o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. E o último projeto, nós trabalhamos com a temática da resistência, da cultura no contexto da ditadura militar no Brasil, né? Então, aí nós vamos trabalhar com letras de música, com os cartazes, né, com os textos de discursos políticos, né, e aí a gente constrói toda uma proposta que é aberta, né, assim, ela não tem ideia, não estou dando nenhuma receita para o professor do que ele tem que fazer. Eu acho que o professor sabe muito bem o que ele precisa fazer, porque ele tem que analisar a partir da sua realidade, do seu mundo, e eu deixo bem claro que isso vem da minha experiência como docente, né, mas é um convite, na verdade é um livro que eu me proponho a compartilhar, dialogar com os professores da educação básica. Acho que esse ponto é muito importante, né? Manter esse diálogo entre a universidade e a educação básica, né? Isso é fundamental. E aí, por fim, eu gostaria de trazer essa questão, né? De como ensinar a história e lidar com os medos em tempos de pandemia, né? O que a gente está vivendo hoje, como lidar com isso nesse contexto com crianças e jovens, né? Bom, acho que a temática do medo, né, ela tem nos pautado de forma muito forte nos últimos tempos, né? Eu acho que a pandemia é mais um capítulo trágico nesse processo, né? Eu digo que desde 2013 nós viemos num processo de instabilidade, e isso não acontece somente no Brasil, né? Nós vamos ver a Primavera Árabe, né, nós vamos ver os movimentos nos Estados Unidos, né, os questionamentos, o processo de fluxo migratório em decorrência de contextos de guerra e questões ambientais que estão acontecendo na Europa, né, e todo o processo de violência que nós vivemos, né, violência simbólica, violência física, que tem permeado muito a rotina, né. Então, se você pegar, acompanhar um jornal hoje, qualquer jornal da grande mídia brasileira,
a pauta é temáticas relacionadas ao medo. É o medo do desemprego, é o medo da fome, é o medo da ruptura democrática, é o medo é o medo de questões ambientais, com a questão das queimadas, da devastação da Amazônia. São medos até medos criados em torno de determinados projetos políticos, determinadas ideologias, né, que se vem de cerceamento da liberdade de expressão, né. Então, acho que nós vivemos hoje uma etapa muito cruel, muito perversa, que a Covid nos traz, e nos coloca em confinamento, o que nos impede de ir para o espaço público, né, que é um espaço que sempre foi tem sido objeto de disputa, né, desde então, né, e estou falando não somente por agendas partidárias, mas eu estou falando de agendas sociais, de demandas sociais. Nós temos que lembrar que nós temos, o ano passado, nós tivemos várias manifestações de defesa da educação básica, defesa de recursos para a universidade. Nós temos manifestações, como em 2019, o Ele Não, né, contra as violências praticadas de gênero. Quer dizer, as manifestações mais variadas em torno das questões ambientais, em maior ou menor escala. Nós temos esse contexto, né, de medo. O medo está posto, né, e eu acho que agora a gente vai ter eu estava vivenciando uma discussão de que o nosso medo era a defesa da Constituição, o medo de nós perdermos a Constituição de 1988, com todas as falhas. Hoje nós passamos, eu me vi como professor de prática de ensino, trabalhando com a temática da Constituição, entendendo que os direitos não são dados. Então, acho que hoje nós vivemos essa situação dramática, né? Acho que eu tenho uma situação confortável, né? Porque eu estou na minha casa, eu tenho meu trabalho, que eu consigo fazer home office, eu tenho condições de conseguir ficar com meu filho, mas a minha realidade não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, acho que não dá para a gente também fazer julgamento por que as pessoas estão rompendo o isolamento. As pessoas rompem o isolamento porque elas precisam comer, elas precisam trabalhar, há uma pressão, nós sabemos que há todo tipo de pressão, e num país como o nosso, atravessado por tantas desigualdades, a precarização do trabalho, decorrência principalmente da reforma trabalhista, colocou toda essa população numa grande margem, num limbo, e nós descobrimos que as estatísticas de desemprego eram fraudes, eram falhas, porque o exército de população de mais de 50 milhões de pessoas em busca desse recurso que o governo liberou, né, nesses 3 meses, nós vemos a dramaticidade que se coloca na vida das pessoas, na condição da sua sobrevivência. Eu acho que a pandemia, ela colocou às claras, para todos nós, a desigualdade e a perversidade que significa as escolhas que nós fizemos em termos de política e de projeto de mundo, né? Eu acho que nós estamos entrando num outro regime de historicidade, como diria o Hartog. Eu acho que é uma data, é um marco, né? Eu acho que começamos efetivamente o século XXI, e isso vai mudar as nossas relações de trabalho, nossas relações de convivência, nossas relações com a nossa família, com a noção de tempo, mas nós temos que tomar cuidado para não achar que essas mudanças que têm potencialidade de construção de um mundo novo significa que vai ter uma revolução. Eu acho que nós temos que olhar que não pode ser um processo de transformação que vai continuar sendo desigual, desproporcional e que não será para todos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Quem que tem acesso hoje às mídias, às redes sociais? Então, como ensinar a história, né? Eu acho que já começa por esse desafio. Como dar aula nesse contexto? Como estabelecer o contato de proximidade com os nossos alunos nesse contexto? Eu, por exemplo, eu não consigo ter esse contato com os meus alunos, embora a minha universidade tenha toda uma estrutura, mas tem um debate hoje se nós vamos flexibilizar ou não o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação nos cursos de formação de professores, nos cursos em geral da universidade. Hoje sai um relatório que das universidades federais apenas 6 estão trabalhando com as tecnologias aplicadas na graduação e na pós-graduação. Então, você vê que há uma dificuldade muito grande, né? Então, se nós estamos falando isso do universo da universidade, no contexto da universidade, imagina nós pensarmos isso no contexto da educação básica,
né? E eu tenho acompanhado os relatos de professores do Paraná, daqui de Mato Grosso, que têm trabalhado com essas propostas que surgiram na Secretaria de Estado e têm dito que são propostas muito complicadas, muito delicadas, né? Que vem com uma ideia de uma homogeneização do conhecimento, dá pouca autonomia ao professor de trabalho, sobrecarrega já além do que já é sobrecarregada o cotidiano, a rotina do professor de educação básica, né? E não somente na rede pública, mas na rede privada. Eu tenho eu não vou falar, né? Eu conheço uma pessoa que, por exemplo, teve que ir escondido na escola particular que ele trabalha para poder fazer videoaulas, né? Ele tinha que ir escondido porque se ele não fosse, ele ia ser demitido. Então ele tinha que fazer um monte de videoaulas, né? Então, quer dizer, são essas condições, quer dizer, como ensinar, como educar a história diante desse contexto tão delicado. Eu acho que nós temos que começar uma reflexão posta sobre que modelo de sociedade nós construímos, como nós viemos caminhando até aqui, quais os diferentes projetos que existiam, né, e qual é o projeto que tem hegemônico, quais são as limitações, quais são as possibilidades. Acho que a gente teve alguma queda aqui acho que caiu a internet do Renilson. Sim, acho que sim. Eu ia trazer, inclusive, aproveitar que ele estava falando com a pergunta, né? Que a gente teve uma pergunta aqui bem importante nesse sentido, que professor Renilson, nos escuta? Sim, estou escutando. Beleza, que acho que a conexão deu uma caída. A gente tem uma pergunta, professor, bem no sentido, né, do que você está trazendo ali. A maior dificuldade de hoje no ensino de história vai ser lidar nas salas de aula do ensino médio com discursos negacionistas, né? Pois muitos dos nossos alunos se inspiram em líderes nacionais que negam a pandemia. Então, a gente queria, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, inclusive a professora Márcia Teté, né, Vitória, esteve presente aqui conosco no bate-papo, ela trouxe essa discussão sobre o negacionismo, ela falou sobre esse revisionismo conservador, a gente está vivenciando esse momento agora muito forte no Brasil, então se você puder comentar um pouco, eu acho que vai no sentido aí das nossas angústias como professores da educação básica também. Eu acredito que os discursos negacionistas, eu acho até, não só discursos negacionistas, mas discursos de intolerância, discursos que querem estabelecer homogeneidade, um padrão, que estavam na chamada Deep Web, né? Eu tenho um aluno que ele sempre fala isso, professor, se o senhor fizer uma imersão na chamada Deep Web, o senhor vai descobrir o que é um mundo que o senhor não tem noção, mas que muitos jovens acabam tendo acesso. O que acontece? Hoje, eles não estão mais na Deep Web, eles estão nas redes sociais, e eles estão se sentindo tranquilos, né? Você consegue encontrar páginas, você consegue encontrar grupos, você encontra blogs, eles têm toda uma estrutura de domínio das redes WhatsApp, e o WhatsApp é o espaço hoje da maior difusão de discursos negacionistas. Eu fico até impressionado que parece que isso hoje se agregou a um poder de Estado, quer dizer, isso que é mais grave. O discurso negacionista, que já é difícil de lidar e de enfrentar, considerando o contexto que nós estamos das tecnologias digitais e de um certo questionamento da ideia da ciência, desses espaços de produção do conhecimento, nós temos um poder instituído que trabalha com isso, que tem um gabinete do ódio, que segue o mesmo modelo, por exemplo, como governos autoritários que a gente conhece na Ásia, né? Ou o caso dos Estados Unidos, o presidente Trump ganhou a eleição trabalhando em cima disso, né? De discursos negacionistas, de fraudes, de coisa. E hoje nós temos um sistema, um governo que está em cima disso. Quer dizer, hoje é preocupante ver que sai uma notícia, alguma informação em relação à epidemia, alguma informação ou algum dado importante, em questão de segundos, nós somos bombardeados nas redes sociais, nos canais de comunicação, com informações já fazendo contradiscurso, né?
e essas pessoas estão muito à vontade, como parece que se suspendeu o Estado Democrático de Direito, né, se suspendeu a qualquer tipo de enfrentamento desses discursos de violência, mas acontece que a autoridade maior do país, ele faz discursos violentos, né, e eu acho que me preocupa porque não dá para falar só sobre a presidência, a Assembleia, nós vamos falar que, de alguma forma, eles foram legitimados, eles foram eleitos, então há um sentimento de ódio, de frustração, que esse discurso negacionista alimenta, né, então acho que, para nós professores, a estratégia é enfrentar. Eu acho que nós temos que conhecer esses discursos, não dá para ficar ridicularizando, não dá para falar que é irracional, não dá para falar que não tem uma lógica, nós temos que lê-los, interpretá-los, ir no campo deles, e a partir do campo deles, fazer o debate, a crítica e a desmontagem, né, desses discursos, porque nós somos muito herméticos, nós estamos muito fechados. E eu vou dizer uma coisa, né, é muito triste, os nossos amigos, nossos colegas da área de saúde, eles estão apanhando justamente por conta disso, porque eles não estão conseguindo ter uma estratégia de comunicação, porque as pessoas não conseguem entender em nome da ciência, em nome de um monte de conceitos técnicos, enquanto você pega um cara, não, mas tem que trabalhar, isso aí é uma gripezinha, isso aí não faz mal, quer dizer, o tipo de discurso está cada vez mais difícil. Nós, professores, lidamos com isso. Eu acredito que os profissionais da saúde hoje estão sendo postos em xeque diante desse dilema, quer dizer, falar para as pessoas, explicar para as pessoas, quando nós temos aí praticamente uma estrutura de narrativas negacionistas, mas elas não foram plantadas do nada, né? Nós temos que entender que isso se vai construindo num processo, né? Eu acho que começa, eu tenho falado muito com o professor Xavier, que é da área de sociologia, ele falou, o nosso problema é que nós nunca colocamos na cadeia os nossos torturadores, os nossos ditadores que saíram de 1964. Esse foi o problema. A anistia que não julgou, não trouxe a verdade, não trouxe as informações sobre o que aconteceu, né? Então, nós permitimos a construção de uma ideia, de um idílio, de uma ideia de desenvolvimento em torno do discurso da ditadura militar, da propaganda da ditadura militar, e nós permitimos que que os seus torturadores, que os seus intelectuais, que os seus políticos que têm sangue nas mãos, no seu passado, eles não foram chamados ao julgamento e não foram condenados, né? Se você for na Argentina, que fez esse processo, os presidentes ditadores, eles foram retirados, eles estão em sepulturas escondidas, afastadas. Eles não têm direito a nenhum tipo de reconhecimento do Estado. O Pinochet não teve honras de Estado quando ele morreu no Chile, e o militar que fez homenagem para ele o ano passado, ele foi destituído do cargo e está sendo processado. O que o Brasil faz? Os discursos de apologia da violência, a favor da ditadura, a favor da violência contra a mulher, a favor da exploração do trabalho infantil, porque as pessoas falam, né? A relação que as pessoas estabelecem de violência, ela está muito entranhada na nossa sociedade, na nossa cultura política e na nossa vivência, e que parece que as pessoas têm uma ideia de que só é possível esse país, a ideia de que é possível, é viável, se nós tivermos uma figura de uma liderança forte, de um governo centralizado, e que determine, que delegue, que nos conduza, né? E se isso vem carregado com todo o discurso de ódio, todo o discurso de intolerância, e não aceitação do pensamento diferente, eu falo que nós estamos vivendo a tempestade perfeita. Uhum. A tormenta inimaginável. Eu acho que nossa dificuldade é essa. Eu acho que nós temos, como profissionais, como educadores, nós temos que buscar registros. Se eu fosse professor, eu ia pedir para os meus alunos escreverem redação sobre o dia a dia dele, registrarem fotografias, né? Eu acho que nós temos que começar a registrar depoimentos desse processo, né? Das mais variadas situações que as pessoas estão postas. Eu acho que a gente precisa até pensar com muita seriedade como que nós estamos fazendo o depositório dos nossos arquivos digitais. Eu acho que agora isso está posto. Se isso vinha sendo discutido em nível de Estado, em nível de instituição, hoje nós temos que discutir a importância de preservação desses arquivos digitais,
né, para o nosso presente, mas também para o nosso futuro, para a gente continuar, porque nós temos que pensar que esse é o espaço onde o debate está acontecendo. Professor Renilson, Vitória, eu sei que a gente tem muitas perguntas e muitas perguntas que vão se entrecruzando, mas eu queria aproveitar esse espaço, Renilson, para te fazer uma pergunta. Eu assisti uma outra live sua que você trouxe essa ideia de um museu vivo, e eu acho que tem muito a ver quando você fala do registro, né, da gente ouvir os nossos alunos. A gente tem falado nos diversos encontros aqui desse aspecto do afeto, da sensibilidade, da escuta. Então, se você pudesse desenvolver um pouquinho essa ideia do museu vivo, que eu acho ela muito potente para a gente avançar no debate, não só perceber esse panorama que a gente está vivendo, mas agir no sentido de transformar, que eu acho que casa com algumas colocações que foram feitas aqui pelos nossos colegas professores. Eu acho que a ideia do Museu Vivo é a ideia de nós pensarmos um registro do que é o mundo pós-global, esse mundo globalizado que nós estamos vivendo, e quais são os objetos, os artefatos que compõem o nosso cotidiano, né? Nós temos que pensar que nós somos uma sociedade que vivemos conectados por esse tipo de aparelho, né? E que carrega um conjunto de dados. Hoje nós temos que pensar que nós somos uma sociedade em que o conjunto de informações que estaria num arquivo está num HD, né? Ou na nuvem, né? Então acho que pensar, quando eu falei do Museu Vivo, muito inspirado no que o Nestor Canclini e outros autores que trabalham com temática do museu, é pensar como construir um repertório de memória vinculado aos dramas e questões da nossa contemporaneidade, que são questões sensíveis, são questões latentes, que estão presentes no dia a dia, né? Eu acho que nós vamos ter que repensar não somente a linguagem no contexto da sala de aula, ou até a própria ideia de sala de aula, né? Eu tenho pensado muito nisso, como eu pensar quais seriam as estratégias, quais seriam os meios e espaços para estabelecer o diálogo com meus alunos. Eu acho que a gente vai ter que abrir, né? Eu falei que a universidade tem que se abrir, a escola tem que se abrir, e eu acho que os espaços dos museus estão fazendo isso. E o Museu de Arte Sacra, que é um parceiro nosso aqui no Mato Grosso, as pessoas não podem visitar o museu, porque está fechado. Então, ela construiu um projeto de visita virtual, mas também de trazer diferentes olhares de quem trabalha, de quem lida com a temática da cultura, que lida com a arte sacra, que lida com o processo de restauração, com cultura material e cultura imaterial, para que as pessoas tenham a dimensão de quais são os espaços e as pessoas, o sujeito, a dimensão humana das pessoas que estão envolvidas com cultura. Por exemplo, nesse final de semana nós tivemos a fundadora do Flor Ribeirinha, que é um grupo que ganhou prêmios internacionais aqui, muito ligado à Baixada Cuiabana, à cultura cuiabana, e a dona Domingues participou da live, né? Ela conversou com as pessoas, contou a história da fundação do Flor Ribeirinha, dos projetos, né, das ações, né, e de como que eles estão se colocando, se reinventando nesse contexto da pandemia. Então, acho que esse é o tipo de museu vivo que eu falo, é a busca dos registros, daquilo que nós precisamos entender, da dimensão humana, e eu acho que o nosso museu vivo, para o bem nosso, passa pela necessidade de visibilizar, dar visibilidade ao sofrimento humano nas suas mais variadas dimensões. Você está fazendo o discurso da crise? Está fazendo o discurso da tragédia? Não, eu estou fazendo o discurso do seguinte: nós precisamos ir além de onde os nossos olhos estão sendo educados a pensar, que isso passa pelas nossas sensibilidades. Eu acho que é essa direção que nós precisamos construir. Se vocês perguntarem como, eu não sei, eu posso te falar como pai. Eu estou tendo um desafio com meu filho. Eu fui ver, meu filho está tendo de 6 anos para 7, ele está na alfabetização e tem que fazer tarefa, e a escola manda vídeo, teve live. E eu falei assim, gente, eu acho que nós estamos perdendo um pouco a noção das coisas, né? Eu falei assim, meu filho, eu não vou colocar ele para ver uma live, eu não consegue ficar vendo um vídeo, a não ser a Minecraft ou Patrulha Canina, ou outras coisas que são do interesse dele, para a gente usar a mesma linguagem formalista, conteudista, em relação à produção do conhecimento histórico. Então eu falei, não, eu vou ter que reinventar, então eu vou ter que pegar a partir do material dele e entrar no universo de conhecimento dele. Então eu estou entrando nos desenhos, eu estou entrando nas histórias com ele, né?
a partir das leituras dos livros que a gente faz à noite, antes de dormir, né, e estabelecer uma relação de diálogo, né? Qual o problema? Nós temos que mudar a forma como se estabelece essas comunicações, né? Mas há limitações e elas são desiguais, as experiências não são as mesmas, nós não podemos padronizar, a vida não cabe dentro de uma forma, né? E essa forma agora que se pode construir do discurso em torno da tecnologia, ela não pode ser uma forma fechada, como se fez com o livro, né? Desconsiderando a tradição oral, desconsiderando outras formas de expressão cultural, né? Como estabelecendo como isso é o padrão de conhecimento, né? Então, acho que a gente precisa entender que existem diferentes lugares e suportes onde as pessoas falam e produzem conhecimento, mas não os discursos negacionistas, porque esses discursos também têm um lugar de fala, e nós temos que enfrentar esses lugares, ir para esse debate, ir para essa arena. É difícil, porque nós vamos ter que repensar o nosso repertório, repensar a nossa linguagem. Eu não falo descer no mesmo nível, eu não falo que nós temos que ter linguagem vulgar, ou que mas a gente tem que pensar estratégias como nós vamos dialogar com uma comunidade diversa, múltipla, né, que vai de uma criança de 6 anos a pessoas de mais de 90 anos que estão utilizando essas tecnologias. Por exemplo, se você vê a pessoa mais humilde, né, no contexto de trabalho, ela pode ter mecanismo, mas ela está com o celular, eu vejo, eles estão com o celular, eles estão ouvindo áudios, eles estão recebendo informações, eles estão consultando informações nesses suportes, nesses espaços. Então, a gente precisa pensar como nós vamos dialogar com essas pessoas, com as pessoas nesses espaços. Renilson, isso é uma coisa super importante, né? Inclusive, eu acho que tem uma coisa que você falou, que a gente, enquanto historiadores, a gente compreende muito bem que nada surge assim do nada, né? Existe um processo de construção e o que a gente vê hoje é resultado de um processo. Eu me lembro de uma vez que, logo, um pouco antes da eleição da Dilma, eu conversava com um professor do Rio de Janeiro, que inclusive também é autor de livros didáticos, etc. E aí eu falei, olha, o negócio está meio complicado, porque eu estava dando aula, eu estava na educação básica, e eu estava vendo a reação dos alunos, o tipo de coisa, o tipo de discurso que já estava sendo gestado ali, mas na universidade isso não era visto, né? Isso foi presenciado, essa construção toda, isso foi presenciado na sala de aula, né? Alunos perguntando, professora, o que você acha da Terra plana? Né? Isso há 5, 6 anos atrás, né? Então, isso eu acho que demonstra muito essa falta essa falta de contato com a sociedade como um todo, que a universidade construiu, né? E que nós estamos sendo confrontados com isso enquanto sociedade para construir pontes, né? Para construir diálogos, porque não adianta você ter uma produção de conhecimento que não tem nenhuma adesão na sociedade em geral, né? E aí, assim, a gente tem algumas questões aqui que são muito interessantes, né? Várias perguntas. Eu vou trazer uma aqui que a Adriana Cardoso, ela pergunta o seguinte: o professor acredita que as ações do Executivo Federal brasileiro podem ser consideradas uma política de eugenia e eugenista? Seria uma ponte para tratar tais teorias no contexto do século XIX em sala de aula? Eu acho que não dá para nós estabelecermos relações tão automáticas, mas nós temos que entender que por tipos de políticas excludentes nós fomos construindo ao longo do tempo. Esse aqui é o Pedro, gente, vocês não conhecem, meu filho, tá? Eu falei que ele ia aparecer em algum momento da live, então eu peço que essa é a rotina de um pai, então eu estou negociando com ele porque eu estou com o tablet dele, então, assim, filho, dá licencinha, papai? Né? E aí é o seguinte, nós temos que entender como ao longo da história, em diferentes contextos, se produziu discursos de modernização ou discursos de desenvolvimento, que a gente pode pegar ou modernização do 19, o discurso desenvolvimentista que teve a partir dos anos 50, ou agora
a sociedade digital que nós estamos construindo e pensar quanto que, dentro desse discurso, há elementos excludentes, há diferentes projetos em disputas, né? E esses projetos, eles carregam referências em discursos racialistas, discursos misóginos, discursos de intolerância religiosa, né? A pergunta é, como que nós enfrentamos? Então, acho que é interessante o professor trabalhar com paralelos, mostrando como determinados projetos, eles têm uma propaganda, ele tem um ideário, né? E ele tem práticas, e o que isso vai gerando de exclusões, né, daqueles que estão à margem, né? Nós sabemos que o Rio de Janeiro, no processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro na virada do 19 para o 20, tirou os cortiços, embelezou, abriu as avenidas, mas jogou toda a população para os morros, né, que constituindo os espaços hoje que são as favelas, que agora querem chamar de comunidade, quer dar um outro nome para espaço, não que não seja comunidade, mas é como se quisesse negativar a ideia de favela, sendo que as pessoas construíram a sua vida nesses espaços, né? A mesma coisa nós temos que pensar. O discurso desenvolvimentista, né, de industrialização do Brasil da década de 50 em diante, pegado muito no lema do varguismo, isso pega Juscelino e pega a própria contexto da ditadura militar, nós temos que pensar que Brasília é um espaço extremamente excludente, porque a população que construiu Brasília, e eu estou falando dos trabalhadores que ali permaneceram com as suas famílias, eles vivem nas cidades satélites e vivem em muitos bairros sem infraestrutura, e são áreas excludentes, é uma cidade extremamente excludente. Então, quer dizer, qual é a concepção de construção de uma capital moderna, futurista, né, no centro do Brasil, mas que reproduz a mesma lógica de espaços de segregação, né? Então, as pessoas, nós temos que pensar isso, né? Então, pensar em, por exemplo, quantas as políticas, elas criam invisíveis. Nós descobrimos, isso é uma coisa que é assustador, nós descobrimos pessoas que não existiam para o Estado brasileiro. A dificuldade de muitas delas ter acesso aos recursos, isso é cruel, isso é muito perverso, e eu não estou falando em áreas afastadas, eu estou falando nos grandes centros urbanos. Eu estou falando de São Paulo, eu estou falando do Rio de Janeiro, eu estou falando de Cuiabá, eu estou falando de Recife, um exército de pessoas que viviam no subemprego, né? E que muitos até não tinham nem documento, né? Eles não existiam para o Estado brasileiro. A minha pergunta é, como foi possível nós chegarmos até lá? Que discursos sustentam, né? Nós nunca enfrentamos esses discursos. Eu acho que nós enfrentamos, e a universidade, eu falo que as redes sociais, às vezes, o pessoal cria o clubinho do departamento, o grupo de pesquisa, e fica na bolha, né? Então, aí é fácil você falar entre iguais, né? E mesmo entre os iguais, a gente também aparta aquele companheiro ou companheira que a gente não concorda, a gente usa esses mecanismos de seleção, mas nós continuamos discutindo na bolha, né? É engraçado, o que você falou de 2014 da Dilma, um colega do meu departamento, que era professor de educação básica, ele tinha acabado de tomar posse, o Oswaldo Rodrigues, que é um professor que trabalha com produção de livros didáticos, a temática de livros didáticos, formação de professores, ele falava assim, Renilson, o Bolsonaro vai virar presidente do Brasil, cara. Tem muita gente, eu falei assim, você está brincando, eu falei assim, é um deputado de baixo clero, cara sem necessidade, que isso, um discurso homofóbico, eu falei assim, cara, eu tô te falando sério, eu acho que você não está andando no mundo que as pessoas estão, né? Porque se você frequenta, ele falou assim, se você frequentar um almoço de família, ou frequentar um bar, ou você frequentar qualquer espaço, o espaço de um consultório médico, sala de espera, você vai encontrar a presença desses discursos, e esses discursos encontraram um canal para eles estabelecer e se identificar, e as pessoas ficarem à vontade, né? Eu acho que as pessoas agora descobriram uma coisa que os intelectuais negros e uma gama significativa do movimento negro, um conjunto de coisas, falam assim, o Brasil é um país racista. A pandemia nos Estados Unidos está fazendo uma devassa nos bairros negros de Nova York, né? Aqui, com certeza, gente, vamos pensar qual que é a população majoritária. Qual a população majoritária de Manaus? Qual é o perfil étnico social de Manaus, né? Nós estamos da Amazônia, né? O que é
ela é uma doença que, por que ela vira uma tragédia? Porque ela sai do ambiente do espaço das elites e classe média, que estavam nos aviões, e agora partiu para os seus funcionários, para os seus empregados. E aí são pessoas que não têm uma estrutura de apoio, de suporte nenhum, né? E é essa situação que elas estão postas, né? Entre a sobrevivência, a saúde, e entender o seguinte, é um fato que nós não lidamos no Brasil, e eu acho que a gente precisaria enfrentar, né? No final de semana eu estava andando com a Natália para passear com o Pedro de carro. Nós andamos nos bairros mais afastados. Ela falou assim, mas por que as pessoas, né, elas estão na rua, elas seguem a vida normal? Eu falei, sabe por quê, Natália? Porque a morte, a temática da morte para as pessoas pobres, para as pessoas que estão nessas linhas, ela é cotidiana, ela é presente. A perspectiva de fulano morrer, se assassinar, ou morrer na fila de hospital, ou morrer sem atendimento, ou sofrer um acidente de trabalho, a perspectiva da morte, do sofrimento, está quase que posta na vida das pessoas. Viver, nós estamos lidando com um mundo que as pessoas lidam com mais um dia, né? Estamos lidando com pessoas que falam assim, nós estamos lidando com famílias que falam que eles falam assim, hoje eu tenho para comer, de amanhã eu não sei. Eu não sei o que vai ser amanhã. Então, essa perspectiva de futuro que nós temos, essa ideia de conforto, essa ideia de possibilidades e tudo mais, elas não se traduzem na vida dessas pessoas. Então, a sina da morte, a sina da violência, a sina da exclusão, ela está presente, ela é transversal na sociedade, mas nas regiões, nas populações que estão em condições vulneráveis, que foram colocadas nessas condições, e muitas das vezes é posto para eles que é culpa deles, né, eles que têm que correr atrás, né, a ideia de que eles todos somos iguais, né, coloca essas pessoas numa situação de fragilidade. Eles continuam na linha de frente, porque não adianta se você fazer um isolamento, se você não oferece uma infraestrutura, se você não monta uma estrutura de apoio, a gente vai ver isso aonde? Nas comunidades como Paraisópolis, que montou uma estrutura hospitalar, eles se juntaram para montar um ambulatório, contratar ambulância, contratar um médico, em outros lugares a CUFA, movimentos sociais, igrejas, né, tem feito esse trabalho, o que o Estado não está presente, e é essas redes de colaboração, e muitas vezes a mídia mostra isso como se fosse, olha que interessante, a capacidade das pessoas se organizarem. É interessante, sim, é importante as pessoas se organizarem e se engajarem, mas o contexto com que as pessoas estão se envolvendo e se engajando nessas realidades é muito cruel, é muito desigual, é muito injusto, né? Eu acho que eu estou ficando um pouco preocupado de tanto que nós vemos as cenas de enterros coletivos, o medo disso ser banalizado, das pessoas acharem que isso é natural, né? Eu acho que isso não pode ser naturalizado. A morte faz parte da nossa vida, da nossa condição de existência, mas a condição de poder não viver, de lutar pela sua vida, de construção de vida, ter sua vida sequestrada, amputada dessa forma, eu acho que isso é de uma perversidade, isso é inaceitável. Imaginar pessoas que estão morrendo por falta de ar. Eu sou asmático, gente, eu sei o que é passar falta de ar. Eu sei o que é você buscar o fôlego e você não encontrar ar. Eu já passei situações por ser asmático, então eu tenho pavor de imaginar, porque vai ser uma morte no seco, é morrer no deserto, né? Isso, se nós não nos sensibilizarmos, nós não tomarmos uma atitude de vida para nós, né, de construção de espaço para fora das nossas bolhas, né, eu acho que talvez, como eu falaria que hoje eu tenho que mudar totalmente a minha ideia de professor. Eu acho que hoje, se eu fosse entrar na sala de aula, eu ia sentar e conversar com os meus alunos, perguntar quem é você, qual que é a sua história, de onde você vem, como que você chegou até aqui, né? Quais são as suas expectativas em relação a isso? Qual lugar que a universidade ocupa na sua vida? Qual é o lugar que o curso de história tem na sua vida? Para eu começar a pensar junto com ele que projetos intelectuais, de docência, eu vou construir com ele. Porque é o seguinte, ele vem, aquela relação quase que um ciclo vicioso. Eu venho da educação básica e da educação privada, que também tem problemas,
Aí eu venho para a universidade, o conhecimento que a universidade trabalha parece totalmente alheio a esse espaço da onde eu vim. Aí depois de 4 anos eu tenho um diploma, vou para essa mesma escola, que continua vivendo esses dilemas. E a universidade ficou desconectada, como se fosse um limbo aquela experiência. Né? Lógico que a gente acaba generalizando, mas é essa a dificuldade. Né? Eu acho que talvez a universidade hoje tenha mais visibilidade por conta da pandemia, pelo conjunto de projetos de articulação com a sociedade, que são esses projetos que estão dando visibilidade, de laboratórios que têm interface, convênios com a sociedade, né? Na área extensionista, que é uma área extremamente pouco valorizada dentro da universidade, e tem pouco recurso, né? O pessoal acha que é coisa... Os professores não têm uma cultura extensionista, nós não tivemos na nossa formação, né? Eu ainda fui formado na Unicamp, o pessoal fala, Unicamp, né? Mas eu não tive essa formação extensionista, né? Na graduação não tem, né? E então, assim, as pessoas buscam a universidade hoje por conta dos projetos que têm interface com a sociedade. E temos excelentes projetos. Temos pessoas muito engajadas, muito envolvidas, e da publicidade e visibilidade, né? Mas as pessoas precisam perder um outro medo, o medo da universidade. Porque se construiu um estigma. Construiu um estigma que é muito estereotipado e violento, da ideia da balbúrdia, mas também se construiu o espaço da arrogância, lugar fechado, em que o intelectual não conversa com as pessoas, né? Em que eles são detentores do saber plenos, onde você não consegue acessar, onde você se sente constrangido. Né? Eu vejo pelos funcionários da limpeza da universidade. Eles andam de cabeça baixa. Isso é muito triste para uma universidade. Para qualquer espaço, eu acho que todas as pessoas têm que andar tranquilamente. Né? Então, acho que assim, nós temos que tomar muito cuidado. Eu não estou jogando a universidade na fogueira, mas eu estou me chamando a responsabilidade. Né? Então, eu fico me perguntando como que eu vou estabelecer nesse momento, porque eu acho que nós tínhamos um outro isolamento, Vitória. Sim. Eu acho que o isolamento do individualismo que nós já vivemos. Uhum. E nós vivemos um isolamento familiar, que eu acho que essa pandemia está mostrando isso, que é o cuidado dos nossos filhos, da nossa vida como pai, como marido, como irmão, né, como vizinho, né? A gente descobriu que tem vizinho, né, que tem que cuidar do vizinho, que você precisa ajudar o seu vizinho. A questão geracional, nós descobrimos que os idosos precisam de pensar uma outra lógica de sociedade, mas até então não se tinha essa preocupação, quer dizer, então acho que isso está colocando às claras essas pautas, né? Eu acho que é isso que nós precisamos, que eu fico pensando, aliás, eu penso muito, durmo muito pouco, isso está me deixando agoniado, porque eu não consigo ter tranquilidade, eu estou em pânico em todos os sentidos, não dá para eu falar, eu não vou fazer um discurso lá, determinados pessoas, eu não vou vir com um discurso para as pessoas de esperança, de que o mundo vai ser um mundo melhor. Nós temos a possibilidade de criar condições e lutas e debates para a construção de realidades melhores do que nós vivemos, né? Mas eu acho que nós precisamos desse choque de realidade. E esse choque de realidade está posto, a dimensão da perda da vida, né? E o valor da vida. Renilson, tem umas perguntas aqui que eu acho que a gente pode juntar. A Edicalbi Maris, ela pergunta, professor, será que o ensino de história na rede básica será uma das áreas do conhecimento que mais irão perder espaço diante de sua negação de uma ideologia conservadora de Estado? E tem uma outra pergunta aqui do Júlio Moresco, como o ensino de história pode contribuir para a educação básica pós-Covid? Em que sentido o professor pode atuar em sala de aula para trabalhar essas questões? Eu acho que são duas questões que até a gente marca o que será, né, o ensino de história depois desse processo, né? Eu acho que, primeira questão, eu acho que nós temos que aprender como se... Eu trabalho com livro didático, analiso o livro didático, e quando eu trabalhei na educação básica, eu lembro que eu virava os meus alunos assim, eu acho que nós podíamos discutir como se construiu historicamente a ideia de desigualdade, e como a história foi naturalizando a ideia de desigualdade. E eu acho que o capítulo da pandemia, e das pandemias,
eles são exemplos de se mostrar como que as desigualdades elas aparecem, como as injustiças, né? Como determinados discursos eles ganham potência para fazer a definição daquele que vai viver e daquele que vai deixar morrer, né? Então, acho que tem esse ponto, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão e trazer à memória a ideia das perdas e o significado das perdas, e nós descobrimos o valor do abraço, né? Você não poder abraçar, né? E aí eu falava assim, mas será que a questão do abraço é tão forte? Eu vou te dar um exemplo, e aí isso é onde marca. Uma amiga muito querida perdeu a mãe semana passada, né? E ela me ligou, ela mora no 12º andar aqui, ela, a irmã dela, e a mãe dela faleceu, e eu fiquei sabendo na hora, eu subi. Quando eu cheguei lá, todo mundo desesperado, todo mundo chorando. Como eu desespero, primeiro pela dor da perda da minha amiga, segundo, não poder abraçar, como você vai dar o conforto? Né? A pessoa está num momento extremamente delicado, frágil, que precisa de acolhimento, e nós não conseguimos abraçar, nós não podemos tocar, né? Eu acho que nós precisamos voltar para o nosso cotidiano e começar a enxergar coisas que ou nós naturalizamos ou nós apagamos da nossa vivência, que é a ideia do contato, a ideia de proximidade, a ideia de saber, de se entender que nós somos uma coletividade, que as nossas vidas estão interconectadas, né? E que a perda não existe X ou Y número de pessoas. São perdas, e toda perda tem uma dimensão incalculável. Eu acho que nós precisamos, em sala de aula, Júlio, enfrentar a temática da morte, porque nós temos a ideia de que a história quase dá uma dimensão de eternidade. Acho que a gente podia começar discutindo isso. Será que a história tem essa dimensão de eternidade, de grandes impérios, de grandes figuras que se sobrepõem à memória que é mais forte, que ultrapassa o tempo, que se torna inesquecível, né? Será que é essa a relação? Como é que nós estabelecemos a nossa relação com a morte, com a construção de família? Eu acho que a gente precisa discutir quais são os diferentes arranjos familiares que nós temos, né? Sobre as condições do mundo do trabalho, quando que mostra a degradação do mundo do trabalho, né? Eu acho que tem muitos pontos que nós podemos escrever a partir da pandemia, porque eu não consigo nem pensar o pós-pandemia. Eu não consigo, eu estou falando a partir de agora, daquilo que foi chamado. Mas eu acho que a Covid potencializou todo um processo de construção desigual, injusta, né? Os colonialismos estão todos aí, né? Vide como que se estabeleceu o estereótipo em torno da China, né? Isso é repetido em discurso oficial, ver como determinadas... Eu gostaria de saber como é que está a questão nos campos de imigrantes, de refugiados. Você não vê a mídia falar dos campos de refugiados. Nós não falamos nada do que está acontecendo no continente africano. Nós não falamos do que está acontecendo com as populações indígenas. Nós não falamos do que... Acho que a questão da periferia fala aqui no Brasil porque ela grita e explode no hospital público. E agora está atingindo os nichos de privilégios, né? Que é as redes privadas, né? Isso, porque afeta o dia a dia porque minha empregada não vai vir trabalhar, o jardineiro não vem, o porteiro não vem. Aí nós vamos descobrir que são pessoas, e que não são somente ocupações ou objetos animados que vivem... Nossa, quer dizer, há um processo de tornarmos visíveis aqueles que foram invisibilizados. Então, é entender isso, porque a desigualdade... eu tenho a impressão que as pessoas falam assim, o fim do mundo começou com a Covid. Não, o fim do mundo está acontecendo todos os dias na vida de milhões e milhões de pessoas nesse mundo nosso. Né? Eu fico pensando o impacto que significa uma pandemia dessa no sistema carcerário, né? Ou pensar em abrigos de idosos, ou pensar em orfanatos, em pensar em campos de refugiados, né? As populações que estão em situação de rua, né? Como isso está impactando, como isso se traduz na vida dessas pessoas. Nós estamos falando de vidas, né? As vidas têm nomes, têm histórias, né? Eu acho que passa por esse, é um dever nosso, eu acho que é um chamado, que é uma condição de, acho que é uma condição de existência. Eu acho que a
que a ideia de humanidade, pelo menos se a gente quer construir, eu acho que aí eu sou como o Paul Gilroy, eu acho que a gente tem que retomar o debate do iluminismo. Parece que durante muito tempo se quis se afastar a ideia do iluminismo por conta dos nossos ideólogos, pensadores do iluminismo, que não tinham posições tão universalistas. Mas nós precisamos retomar o debate do universalismo, da questão da dimensão de humanidade, do que é ser humano, e reperpetuar esse debate. Construir novas, reconhecer novas subjetividades e narrativas. Eu acho que tenho certeza, passa por isso, né? O enfrentamento que nós temos que fazer, e essa viagem é uma viagem, primeiro, ela tem dois movimentos para mim. Ela é um movimento relacional com as pessoas, né, com o seu mundo, mas ele é um movimento interior, de introspecção. As pessoas estão tendo que lidar com o seu individualismo e viu o que isso levou ao extremo, de uma sociedade e cultura extremamente individualista. Ela foi levada tão estritamente individualismo que o isolamento que hoje é nos posto nos coloca numa situação de perceber que talvez o sonho da vida individual plena, que eu não dependa de ninguém, que eu não tenha que ter contato com ninguém, ela é insuportável e ela é o fim, né? Nós pensamos em diferentes formas do fim do mundo: fogo, água, né? Um meteoro, né? Uma bomba atômica. Mas às vezes eu fico pensando, será que o nosso fim será ficar confinado dentro de casa? Uhum. Acho que as pessoas talvez não pensam no conforto. Questões extremamente delicadas, né, Renilson? E, Vitória, demais. Não sei se você me permite, mas tem uma questão aqui, que a gente já está em cima do horário aqui para a nossa finalização, mas que eu queria muito ouvir o professor em relação da Luciana, tá? Luciana Gama, que questionou em relação ao Enem. Eu acho bem importante, assim, a tua visão mesmo, a sua experiência como professor, como pesquisador do ensino de história. Eu sei que é uma pergunta, é uma resposta, enfim, que a gente precisaria de mais uma hora aqui para debater, mas eu acho que, como esse bate-papo, né, Vitória, tem marcado tudo que a gente está vivenciando agora, eu acho que é um aspecto que foi levantado ali que a gente não pode deixar de tocar. Então, se você pudesse comentar um pouquinho, e desde já agradeço, porque a tua fala nos chama a responsabilidade, até coloquei isso aqui há pouco tempo no chat. Gosto sempre de pensar, né? A gente fala muito da escola, da universidade, mas quem compõe a escola? Quem compõe a universidade? Nós somos parte disso. Então, que cada um aí nos seus momentos de estudo possa, enfim, refletir sobre o que está ao nosso alcance transformar, né? Sobre aquilo que a gente consegue, não aquilo que é impossível ainda. Então, enfim, já agradeço, já me despeço aqui. Muito obrigada pela sua contribuição. Agradeço, Marcela, sempre um prazer enorme dialogar com você, com a Vitória. Não são somente profissionais de trabalho, vocês são do campo do afeto, né? E não é um afeto de redes sociais, é um afeto presencial, de convivência. A Vitória foi minha colega de formação na universidade, né? A Marcela é uma pessoa que das convivências, de eventos, de muitos trabalhos, e a gente constrói afetos a partir disso e as vidas se importam por isso. O Enem é mais um capítulo da política de exclusão, né? Obviamente, nós sabemos que a quem isso vai favorecer, mas mais do que quem vai favorecer, a quem vai desfavorecer? Vai desfavorecer os alunos da educação básica, de escolas públicas, vai desfavorecer, por exemplo, os estudantes dos institutos federais, das escolas técnicas, vai prejudicar aqueles que já têm dificuldades de um sistema de ensino deficitário, com problemas, né, que nós sabemos, nós somos professores, nós sabemos as dificuldades e quanto que nós tiramos leite de pedra, né, nesse trabalho do dia a dia. A recusa de manter o Enem, de alterar o Enem, beira ao sadismo, quando você vê determinadas autoridades falar com maior desprezo, vai ter Enem, entendeu? Não é vai ter Enem, a questão é saber o impacto que significa um exame que é importantíssimo na vida dos jovens e de pessoas não somente dos jovens, mas de populações. Nós temos pessoas de diferentes faixas etárias na educação que precisam do Enem, precisam fazer esse processo de avaliação. É um meio de ingresso na universidade, tanto pública quanto privada, né? Eu acho que se os nossos proprietários de universidade, faculdades privadas fossem
pensar na lógica do capital, eles deveriam ser os primeiros a defender a prorrogação do Enem, porque isso significa que não vai ter matrícula o ano que vem, né? Não vai ter, vai diminuir drasticamente a possibilidade de ter alunos. Então, acho que, até para o capital, acho que merece uma questão de razoabilidade, mas ela é extremamente cruel, porque é o que diz, a Luciana tem razão, eles não têm acesso à internet, as pessoas não têm acesso a muitas coisas, né? E nós sabemos que a escola, uma grande maioria, é o espaço de sociabilidade, é o espaço da sua alimentação, é um espaço de proteção, é um espaço em que ele se sente pertencente a algum lugar, a esse país. A ideia de pertencimento passa ainda com todas as dificuldades. É um espaço que as pessoas que ainda acolhe, por mais que a gente saiba de todos os problemas, ainda acolhe. E aí nós descobrimos que a dimensão atinge a família, atinge comunidades, o fato das escolas estarem fechadas. Gente, é impactante o quanto isso é gritante. Então, assim, é extremamente excludente, mas não é contradição à política de Estado estabelecida. Não é, eles não estão sendo incoerentes, eles estão sendo totalmente coerentes. Então, assim, o Enem, sobre a lógica e a égide do modelo de política, de governo que foi eleito, que está aí, que está posto, está extremamente coerente, porque eles nunca esconderam. Se tem uma coisa que a gente pode dizer, é que eles nunca fizeram estelionato eleitoral. Eles sempre disseram para quem eles iam governar, qual projeto de sociedade que eles tinham, quem fazia parte deles e quem não faz parte deles. Então, se alguém achava que o contexto da Covid ia mudar essa lógica, ia criar uma possibilidade de frear isso, desculpa, não deu certo. E muitos que abraçaram esse projeto também estão descobrindo isso na própria pele. Sim, sim. Bom, até devido ao avançar da hora, eu gostaria de agradecer muito. Eu acho que nos traz aí uma questão que é, acho que, vital, central, que é repensar até o ensino de história, né, a partir de uma necessidade da vida, né? Trazer a história para dar sentido à vida das pessoas, né? Eu queria agradecer muito, assim, essas reflexões, e uma coisa que eu sempre tenho falado para a Marcela, a gente assiste agora, mas depois o vídeo vai ficar disponível, a gente vai rever, né, porque tem um monte de coisas para refletir, então acho que são reflexões fundamentais, né, para o futuro, né? Eu queria agradecer a participação de todos, as perguntas que foram colocadas. Eu não sei se a Marcela tem alguma coisa. A Marcela já foi embora, Marcela? Volta aqui. Deixa eu colocar ela de volta aqui. Marcela, você fugiu da gente. Presente, estou aqui no bastidor, agradecendo o pessoal aqui no chat. Bom, eu queria, então, agradecer muito essa reflexão. Eu acho que está posto aí para a gente pensar sobre isso. E aí eu gostaria de falar só algumas questões técnicas, tá? A edição da live, a última live que a gente fez com o professor Marcelo Fronza já está disponível, né? Porque a gente teve vários problemas técnicos de áudio, né? Que dificultou muito a compreensão, já está disponível. Eu gostaria de dizer o seguinte: no nosso site, www.lapis.com, a gente tem uma página onde tem todas as informações sobre o projeto, e estão lá os links para as lives anteriores. E eu gostaria de dizer uma outra coisa também. A gente tem um sistema de agenda, que se você usa o Google Agenda, você pode importar, e você vai ser comunicado das próximas lives, né? Que a gente já tem o planejamento para final de maio e junho, né? Então, novamente, eu gostaria de agradecer muito a todos, agradecer demais a parceria com a Marcela, está sendo excelente, né? Inclusive até para a gente, assim, ter esse espaço de estar conversando, de estar interagindo, está sendo muito importante nesse momento, né, do isolamento, de estar abrindo também para a conversa. E é isso, pessoal. Boa noite a todos e fiquem em casa. Agradeço também, especialmente ao professor Renilson, a Vitória, pela parceria, e também aos professores, alguns que a gente vai reconhecendo aqui, que estão
semanalmente, toda terça e quinta aqui com a gente, interagindo, fazendo perguntas. Isso realmente nos motiva, né, Vitória? Como a gente sempre tem falado, é muito trabalho de bastidor, mas é sempre um prazer poder militar nessa área, né, pensar o ensino de história e tentar avançar um pouquinho mais nisso. Então, muito obrigada a todos e ótima noite para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.